No livro Espiritualidade Racionalista, uma exploração do significado da vida informada pela lógica e pela ciência, o filósofo contemporâneo Bernardo Kastrup nos convida a viver uma espiritualidade profunda sem renunciar à razão, mas também sem ter que aderir a algum tipo de fé. Nosso ponto de partida é uma série de perguntas que você certamente já se fez em algum momento. Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Existe algum propósito? Mas vamos além e questionemos a própria validade dessas perguntas. Como disse o físico Richard Feynman, será que faz algum sentido perguntar se há algum significado? Você já pensou que o seu anseio por um propósito pode ser apenas uma ilusão, um truque do seu cérebro para ajudar na sobrevivência? Afinal, filósofos como Daniel Dennett já propuseram explicações evolutivas até para o nosso senso de humor. Algo que parece tão abstrato. Quer dizer, se o humor pode ser explicado pela seleção natural, por que não a nossa busca por significado? Vamos reconhecer essa possibilidade. Contudo, esse cenário pode ficar ainda pior. Pois mesmo que o sentido exista, nada garante que a capacidade intelectual humana seja capaz de apreendê-lo. Problemas à parte, como hipótese de partida à nossa investigação, vamos assumir que o sentido da existência é real e que podemos, pelo menos em parte, compreendê-lo. Agindo assim, nós vamos poder explorar racionalmente qual poderia ser esse sentido, a fim de que, no final do episódio, você possa olhar para trás e julgar por si mesmo se as conclusões se sustentam e se fazem sentido para você. Com essa mentalidade aberta, vamos começar nossa jornada. Capítulo 1. Uma busca por um propósito final. Como disse o Milan Kundera, em sua obra A Insustentável Leveza do Ser, o que acontece apenas uma vez poderia muito bem não ter acontecido. Se tivéssemos apenas uma vida para viver, poderíamos muito bem não ter vivido. Tal sentença parece ter capturado a aparente futilidade da existência. A ideia é que, se temos apenas uma vida e se, como a segunda lei da termodinâmica sugere, tudo no universo eventualmente se desfaz, sem deixar vestígios, então nossas vidas parecem vazias de um significado duradouro. Nossos sucessos, nossas alegrias e até mesmo nossas dores, tudo parece se dissolver no tempo, sem deixar rastros. A ideia da insuportável leveza do ser, magistralmente evocada por Kundera, é uma perspectiva agonizante e profundamente contraintuitiva para muitos de nós. Diante disso, a pergunta central que Kastrup nos coloca aqui é a seguinte: pode haver algo que sobreviva à nossa efêmera participação no universo, adicionando algo à sua essência de uma forma que transcenda a temporalidade? Afinal, sem isso, não pode haver um verdadeiro sentido para a existência. Em outras palavras, se a nossa existência individual não pode deixar marca nenhuma na existência geral, então nossas vidas são mesmo descartáveis, uma vez que não causariam nenhum impacto que perdure. A resposta óbvia a essa questão seria nossos filhos, ou o trabalho que deixamos para trás, o nosso legado. Mas aqui nos deparamos com um problema lógico. Isso apenas adia a questão. Pense bem. O significado da vida de um filósofo depende das pessoas que lerão seus livros. Mas e qual é o significado da vida dessas pessoas? Se a vida delas não tem sentido, então a do filósofo também não teve. Isso cria um ciclo vicioso. Se o sentido da sua vida está na vida dos seus filhos, e o deles nos filhos que virão, e assim sucessivamente, onde se encontra o significado último que daria propósito a todas as gerações passadas e até mesmo às espécies ancestrais desde os primórdios do tempo? Em matemática, isso é chamado de recursão infinita. Para ser válida, uma recursão precisa de um caso base, uma condição de término, para não se tornar um loop inútil num círculo vicioso. Então, onde estaria o caso base para o sentido da vida?
Vamos explorar duas possibilidades. Primeira, o sentido é realizado apenas no final de um longo processo recursivo, talvez por uma geração de seres em um futuro inimaginavelmente distante. Ou, segunda, alternativamente, nossas vidas têm um significado em si mesmas, ancorado no presente da nossa existência. Seguiremos por essas duas vias. Se ao final de nossa exploração não encontrarmos um caso base para o sentido da vida, então talvez a questão do significado seja mesmo apenas uma ilusão, ou quem sabe incompreensível para os humanos. Mas se encontrarmos uma base razoável para o sentido, talvez a leveza do ser de Kundera não seja tão insustentável. Talvez a sua percepção de futilidade seja, ela própria, a verdadeira ilusão. Antes de passarmos ao próximo capítulo, devemos saber que o Kastrup deixa claro o que está entendendo por significado. Não se restringe aos humanos, mas seria o propósito da própria existência do universo. Nesse sentido, não nos importa, por exemplo, se existe ou não um Deus. Não nos importa se a seleção natural é dirigida por algoritmos cegos da matéria ou se por um design inteligente. Podemos permanecer agnósticos diante de tais questões, pois o que nos importa, em primeiro lugar, é o porquê a existência existe. O porquê o que está acontecendo. E se isso se dirige a alguma finalidade particular. Capítulo 2. Um processo de enriquecimento universal. Aqui começamos a construir nossa própria hipótese. Para entendê-la, podemos partir daquela antiga ideia das religiões, que geralmente descrevem um ser supremo como perfeito. Nós tendemos a associar perfeição com completude, ou seja, algo ao qual nada pode ser adicionado. E aqui está a nossa primeira grande virada lógica. A completude é incompatível com o propósito. Pense nisso por um momento. Se o universo já fosse completo, não haveria nada a ser feito, nenhum lugar para ir, nada para se tornar. A existência seria estática. No entanto, tudo o que observamos nos diz o contrário. O universo é dinâmico. Ele está em movimento, ele está fazendo algo. Portanto, de alguma forma, o universo não deve ser completo. Entretanto, é justamente a incompletude do universo o que deixa espaço para um processo dinâmico de enriquecimento. E essa própria dinâmica poderia ser considerada como o meio para o propósito. A ideia central que vamos explorar é a seguinte: o propósito final da existência é o enriquecimento do próprio universo. Vou repetir. O propósito final da existência seria o enriquecimento do próprio universo. O que isso significa? Significa realizar os potenciais inerentes do universo que ainda não foram realizados. O universo seria incompleto, porque aspectos de seu próprio potencial ainda não existem. O processo de trazer esses potenciais à existência é o que chamaremos de enriquecimento. Nossa tarefa para os próximos capítulos será definir mais especificamente o que seria esse potencial não realizado e como esse processo de enriquecimento pode ocorrer sem violar a lógica ou o seu conhecimento científico atual. Capítulo 3. O potencial não realizado da consciência. Este é um capítulo fundamental, onde vamos identificar o potencial não realizado do universo. E vamos encontrá-lo na coisa mais básica, inegável e familiar para você: a sua própria consciência. Devemos entender consciência não como inteligência ou como autoconsciência, mas como consciência fenomenal, ou seja, a sua experiência no geral. Consciência é tudo aquilo que você experimenta. O grande mistério é o que os filósofos chamam de hiato explicativo. A ciência pode descrever os correlatos neurais da sua experiência, a atividade cerebral que acontece junto com a sua sensação de enxergar, por exemplo, mas não consegue explicar por que ou como a experiência subjetiva acontece. É engraçado, pois, de acordo com a visão fisicalista dominante, poderíamos, em princípio,
ter toda a atividade cerebral acontecendo, digamos assim, no escuro, isto é, sem que nenhuma experiência acontecesse conosco. Um universo sem consciência é totalmente consistente com todos os modelos científicos atuais. A ciência atual explica o mundo como se nós fôssemos zumbis mecânicos. Isso nos mostra que algo fundamental está faltando em nossa compreensão da natureza. A única coisa de cuja existência você pode ter certeza absoluta é a sua própria consciência. O mundo exterior, objetivo, é uma inferência que fazemos baseada na consistência dos relatos de outras pessoas. Porém, em última análise, todo o seu mundo está trancado dentro da sua cabeça. Tudo o que você conhece são objetos na sua consciência. Como disse o neurocientista Dr. Andrew Newberg, a questão mais básica é saber qual é a natureza fundamental da realidade e como chegamos a poder experimentá-la. O problema é que temos uma barreira entre como percebemos o mundo e como o mundo realmente é. Estamos presos pelo nosso cérebro, pela nossa incapacidade de ir além do pensamento e da percepção. Aqui também devemos trazer um argumento poderoso da física a esse favor. A mecânica quântica descreve a realidade em termos de uma função de onda, o que pode ser entendido como uma espécie de envelope onde todas as realidades possíveis ou potenciais preexistem antes de serem entregues à realidade experimentada. Para que uma dessas realidades se manifeste, a função de onda precisa colapsar. Este é o famoso problema do colapso da função de onda, o qual está diretamente ligado ao chamado problema da observação da mecânica quântica. Quando uma observação é feita, ocorre um colapso, onde as entidades quânticas adquirem qualidades macroscópicas. Mas não apenas isso. As quantidades quânticas preexistem numa miríade de possibilidades, um estado potencial plural, donde, no momento do colapso, apenas uma das possibilidades se realiza. O que causa o colapso da função de onda é um dos maiores mistérios da ciência. Dentre muitas, temos duas interpretações principais. Primeira, a interpretação dos muitos mundos. Esta assume que o colapso não é real, que o colapso apenas parece acontecer de um ponto de vista unilateral, pois, na verdade, todas as possibilidades aconteceriam, todos os potenciais seriam realizados, cada um em um universo paralelo diferente. Essa visão preserva o determinismo, isto é, que, dado uma certa causa, deve-se obter um efeito correspondente. Mas, no entanto, ao custo de postular um número infinito de universos, violando a parcimônia, a preferência pela explicação mais simples. A segunda interpretação é a de que o colapso é real. Porém, isso significaria que o universo não é determinístico. Mas então, o que causaria o colapso? Como o gatilho parece vir de fora da realidade material, físicos como John von Neumann e Eugene Wigner postularam que a consciência é a agência causal. Pois veja, embora as medições sejam feitas por detectores artificiais, é sempre na observação consciente que uma medição é consolidada. Vejamos melhor essa questão. O que nós poderíamos nos perguntar é o seguinte: onde exatamente ocorre o colapso da função de onda? A primeira hipótese seria pensar que no aparelho de medição. Mas o aparelho que faz a medição é composto de elétrons e quarks, ou seja, pelas mesmas entidades quânticas que estão sendo medidas. Embora nossos corpos também, parece haver algo além de matéria em nós, justamente aquilo que chamamos de a consciência. Além do mais, a única certeza que podemos afirmar é que o colapso acontece na percepção consciente de um observador. À vista disso, vamos então adotar a interpretação de Wigner, segundo a qual, sem a sua observação consciente, o universo permaneceria um reino amorfo de potencialidades. Um mundo de pura potência nunca realizado. Algo próximo ao que os filósofos antigos chamavam de o nada. Enfim, seria a consciência que,
traz o mundo material à existência a cada momento. Seria a consciência que realiza os potenciais em direção ao enriquecimento universal. Então, nesse sentido, o processo de enriquecimento universal, o propósito da existência, poderia ser um enriquecimento da consciência. Em outras palavras, para concluir este capítulo, sem a observação consciente, o universo material permaneceria apenas como um mar de possibilidades, uma função de onda não colapsada. Tudo o que você conhece e tudo o que existe materialmente, inclusive o cérebro, depende da consciência para ser real. Portanto, se o propósito do universo é realizar seu potencial e a consciência é a base de tudo, então, o potencial que precisa ser realizado só pode ser o da própria consciência. Assim, o que falta para o universo se completar não é algo material, mas sim o pleno desenvolvimento da consciência em termos de abranger um alcance maior sobre si mesma. Um processo cósmico de autoconhecimento. Capítulo 4. O cérebro como um transceptor de consciência. Se a consciência é necessária para criar a realidade material, como o seu cérebro poderia ser o gerador da consciência? A fim de evitarmos aquele aparente paradoxo do tipo: quem veio antes, o ovo ou a galinha? A solução proposta é um dos conceitos mais importantes desta jornada. O seu cérebro não gera a sua consciência. Em vez disso, o cérebro funcionaria como um transceptor. Transceptor é uma espécie de transmissor e receptor de uma consciência que seria uma propriedade fundamental da realidade, emanando de aspectos ainda desconhecidos da natureza. Para que você possa visualizar melhor essa ideia complexa, vamos usar uma analogia: a dos robôs exploradores da NASA em Marte. Pense que o controle da missão na Terra representa a sua consciência, enquanto o robô em Marte é o seu cérebro, e o ambiente marciano é a realidade material. Os engenheiros da NASA não veem Marte diretamente. Toda a percepção deles é mediada pela tecnologia do robô, que envia imagens e dados para suas telas. Da mesma forma, sua consciência não tem acesso direto ao mundo. Ela apenas experiencia os sinais eletroquímicos que seu cérebro processa. Além disso, a experiência da NASA é fundamentalmente limitada pelo hardware do robô. Suas câmeras não captam todo o espectro de luz e seus instrumentos não analisam todos os tipos de solo, assim como sua percepção da realidade é filtrada e limitada pela sua biologia. Mas a mediação não para por aí. Para otimizar a comunicação, o computador de bordo do robô processa e comprime os dados antes de enviá-los, o que significa que o controle da missão recebe uma versão pré-digerida da realidade marciana. Isso é análogo à sua inteligência inconsciente, que filtra e organiza a avalanche de informações sensoriais, apresentando à sua consciência um modelo coerente e simplificado do mundo, e não os dados brutos. Finalmente, e o mais importante para o conceito de transceptor, a comunicação é uma via de mão dupla. O controle da missão envia comandos de volta, e a intenção de um engenheiro na Terra se traduz em uma ação física do robô em Marte. Da mesma forma, sua vontade ou escolha, consciência, é transmitida através do cérebro para que seu corpo atue no mundo, ilustrando perfeitamente como uma causa não material pode ter efeitos materiais através dessa interface biológica. Mas será que há evidências para essa causalidade descendente da consciência em direção ao cérebro? Pense no fenômeno da neuroplasticidade autodirigida. Estudos mostram que o seu esforço consciente e a sua força de vontade podem alterar fisicamente os circuitos neurais e a função cerebral. Por exemplo, sujeitos foram capazes de usar o esforço consciente para alterar respostas emocionais instintivas. Isso seria como a imagem projetada em uma tela alterando o funcionamento interno do projetor que a gera.
algo altamente contraintuitivo se a sua consciência for apenas um produto do seu cérebro. Para um mecanismo físico dessa interação, nos apoiamos na teoria do físico Henry Stapp. Stapp propõe que a interação acontece em um nível quântico dentro dos terminais nervosos do cérebro. O movimento dos íons de cálcio, crucial para a comunicação entre neurônios, obedece às leis quânticas. A cada momento há uma nuvem de possibilidades para se um neurônio vai disparar ou não. Segundo Stapp, é a consciência imaterial que, a cada instante, escolhe um dos resultados possíveis, colapsando a função de onda e determinando o fluxo do processamento neural. Nesse modelo, sua consciência não é uma espectadora. Ela é uma participante ativa, escolhendo a partir do menu de possibilidades que a estrutura material do seu cérebro e os seus dados sensoriais lhe apresentam. O cérebro, portanto, funciona como um transceptor de mão dupla. Capítulo 5. A ciência não explica tudo. Neste ponto você pode estar se perguntando: mas será que realmente há espaço em nossa ciência para esses aspectos desconhecidos da realidade? A ideia de que a ciência já explicou tudo de forma causalmente fechada é um viés comum, mas injustificável. Lembre-se das enormes lacunas em nosso conhecimento. Primeiro, a matéria e energia escuras. Mais de 95% do universo conhecido é composto por matéria e energia escuras, sobre as quais não sabemos quase nada. A energia escura permeia o ambiente ao seu redor agora mesmo, passando através de você sem que você a perceba. Segundo, a lacuna entre micro e macro. Temos duas teorias de grande sucesso: a relatividade geral e o modelo padrão das partículas elementares, que são incompatíveis entre si. A busca por uma teoria de tudo, como a teoria das cordas, por exemplo, sugere que o universo pode ter muito mais dimensões do que as 4 que você percebe, 11 no caso. Terceiro, a física fundamental. Não conseguimos, em essência, explicar o comportamento de sistemas macroscópicos complexos, como uma célula ou o seu cérebro, a partir das leis fundamentais da física. Portanto, certamente podemos concluir que há, sim, muito espaço para forças causais desconhecidas que podem influenciar o nosso mundo. A ideia de que a ciência já fechou todas as portas para a espiritualidade é, ela mesma, não científica. Capítulo 6. O papel da inteligência. Se a consciência é essa experiência subjetiva fundamental, o que é a inteligência? Para distinguirmos os dois, vamos usar o famoso experimento mental do quarto chinês de John Searle. Imagine que você não fala chinês e está trancado em um quarto. Este quarto tem uma porta na frente e outra atrás. Pela porta da frente você recebe perguntas em chinês, e usando um manual de regras gigantesco, você produz respostas corretas sem entender uma única palavra, as quais você envia pelas portas dos fundos. Para quem está de fora, parece que você entende chinês, mas você sabe que não há entendimento real. Você apenas está correlacionando símbolos. O que o quarto chinês possui é inteligência, que vamos definir como a capacidade de construir modelos internos da realidade para explicar o passado e prever o futuro. A inteligência é o processo mecânico de manipulação de símbolos, as associações neurais em seu cérebro. Nossos cérebros são máquinas de encontrar correlações. Você aprende que o símbolo bolo de chocolate está associado ao símbolo sabor delicioso, que, por sua vez, está associado ao símbolo sorriso. Para além da inteligência, o seu conhecimento surge quando a consciência tem acesso a um modelo inteligente internalizado. No experimento do quarto chinês, há uma separação entre inteligência e consciência, e por isso não há conhecimento. Portanto, a inteligência é a maquinaria. O conhecimento é a experiência, na sua consciência, que acompanha esse processo. Por exemplo, pare e pense na sua própria experiência.
Quando você entende algo de verdade, seja um problema de matemática ou os sentimentos de um amigo, você sente que está apenas seguindo regras, como o homem no quarto chinês? Ou há algo como uma centelha de compreensão que parece se acender dentro de você? É precisamente essa diferença que sentimos entre nós e um computador que caracteriza a consciência. Capítulo 7. O início de uma teoria do propósito. Agora vamos nos voltar a uma grande questão. Por que a natureza nos imporia as limitações de um cérebro transceptor? Se a consciência é primária, por que aprisioná-la? Parece contraproducente. A resposta que vamos explorar é talvez a mais surpreendente de nossa jornada, e a encontramos na teoria da informação de Claude Shannon. Shannon mostrou que a informação só existe onde há distinção. Se só há uma única possibilidade, não há informação. A informação requer diferença. Onde tudo é igual, não há possibilidade de conhecimento. Por isso, se o propósito do universo é conhecer a si mesmo, ele precisa parecer incompleto. Me permita explicar melhor. Você já ouviu a máxima: só se pode conhecer a luz se já se experimentou a escuridão? Isso é uma verdade informacional. A informação requer polaridades, um primeiro plano e um plano de fundo, um background, para contraste. O plano de fundo pode ser entendido como o espaço vazio, que contrasta com as coisas. Nossos órgãos sensoriais são limitados. Eles não conseguem perceber o espaço vazio. A energia do espaço vazio não é captada pela percepção. E esse é o motivo de nós não o enxergarmos. E também por isso, ele nos parece invisível. Mas não apenas. Esse é o motivo de nós não sentirmos o seu cheiro ou seu gosto, não o escutarmos e podermos atravessar livremente por ele. Afinal, ele também não interage com nossa pele. Agora vamos aplicar isso à consciência. O processo de enriquecimento da consciência é um processo de aquisição de informação. O acúmulo de informação, por sua vez, leva ao conhecimento. Portanto, sem nova informação, não há enriquecimento. Vamos postular, então, qual seria o estado original da natureza. Uma consciência única, ilimitada, totalizante e unificada. Diretamente ciente de tudo o que existe. Mas aqui está o problema. Nesse estado, não haveria contraste. Se a consciência é tudo o que existe, então não há nada que ela não seja. Para se conhecer, ela precisaria de algo que não fosse ela mesma para servir de espelho. E aqui está a resposta que buscamos. O aprisionamento da consciência em cérebros individuais seria o mecanismo pelo qual o universo cria o contraste necessário. Essa fragmentação da consciência é uma ilusão criada pelos cérebros, ilusão de separação que proporciona informação e, assim, a possibilidade de aprendizado e, finalmente, autoconsciência. Os cérebros não foram uma regressão ou algo negativo, mas um passo fundamental para a frente no enriquecimento da consciência. A realidade material é o campo de jogo que permite que a consciência unificada aprenda sobre si mesma através das suas interações, como um ser individualizado. Capítulo 8. Retorno à unidade. A pergunta que devemos nos fazer nessa altura é a seguinte: se a fragmentação é um meio para um fim, o conhecimento e a autoconsciência, o que acontece quando esse fim é alcançado? Logicamente, quando todo o potencial de conhecimento for realizado, a ilusão de individualização terá servido ao seu propósito e será desfeita. A consciência, então, poderia retornar ao seu estado de unidade, mas agora enriquecida com o autoconhecimento completo. O sentido da sua vida, portanto, seria a sua contribuição para esse retorno gradual a um estado de consciência unificada e onisciente. Platão mesmo já falava que todo conhecimento é sempre em direção à unidade, o que também pode ser somado ao inconsciente coletivo de Carl Jung, o qual também sugeria uma camada que transcende o indivíduo,
nos dando um forte suporte empírico para a ideia de que o retorno à unidade não é apenas uma teoria abstrata, mas uma experiência humana possível e talvez o próximo passo em nossa evolução. Contudo, se todo esse processo foi colocado em movimento com o propósito de alcançar a autoconsciência, o que o iniciou? A consciência unificada original não poderia ter sabido, de forma premeditada, que precisava se fragmentar para se conhecer. Afinal, premeditação exige pensamento. E pensamento exige autoconsciência. Em outras palavras, nós estabelecemos que o estado original era uma consciência unificada, mas que, por sua própria natureza, ela não podia se conhecer. Ou seja, ela não tinha autoconsciência para entender seu próprio dilema. Então, como ela soube que precisava se fragmentar em bilhões de vidas individuais para um dia alcançar o autoconhecimento? Aqui nos deparamos com um paradoxo. A origem desse processo parece exigir uma forma de saber sem saber, uma intuição que está na própria raiz da realidade, transcendendo a lógica linear de causa e efeito que nossas mentes usam. Isso implica a existência de uma espécie de vontade embutida na própria estrutura da realidade, algo que transcende a análise racional. Essa força, que orquestrou a criação, é o conceito racional mais próximo do que talvez muitos chamem de Deus. Porém, como explicou Schopenhauer, basta apenas uma universal vontade cega, eternamente insatisfeita, para que o universo se desdobre em sua perpétua busca. Nesse sentido, seria porque o universo sempre quer mais que as coisas acontecem. Onde no início dos tempos, tal vontade primordial teria se voltado sobre si mesma, devorando a si própria, numa espécie de autofagia cósmica, cujo resultado foi o desenvolvimento do universo como o conhecemos. Mas, voltando à questão anterior, como essa vontade que não possuía conhecimento poderia saber que precisava de conhecimento? Talvez a resposta seja que o universo, mesmo antes de poder saber qualquer coisa, já possuía alguma espécie de insight intrínseco, apontando que rumo seguir. Se existe um propósito universal, seria ilógico que o universo não tivesse um mecanismo contínuo para garantir que esse propósito seja alcançado. Se essa força proposital iniciou a jornada, ela deve então continuar a guiá-la. Vamos explorar isso. Façamos uma analogia em relação à sua própria experiência pessoal, onde muitas vezes você decide coisas mesmo sem saber por que escolheu aquilo. Imagine sua vida como um barco em um rio. Você tem o livre-arbítrio para remar em qualquer direção, mas a correnteza do rio representa a lei do insight, uma forte tendência para o fluxo da sua vida. Essa lei não sabe de antemão quais insights você precisa. Em vez disso, ela funciona como um algoritmo de otimização estocástica. O que isso significa? Significa que o universo não conhece a solução, os insights que você precisa. Mas ele tem um mecanismo de feedback para saber se você está progredindo na direção certa. Suas ações e pensamentos interagem com o universo, e a lei do insight responde. Se um caminho está levando a um maior entendimento, as circunstâncias podem se alinhar para fortalecer esse caminho. Assim, o seu sofrimento e satisfação podem ser parte desse mecanismo de feedback, funcionando como bússolas existenciais em direção à unidade. Se um caminho leva à estagnação, as circunstâncias podem criar a necessidade de uma mudança de curso. Ou seja, é um processo dinâmico, não um destino fixo. Capítulo 9. Uma memória universal de qualia. Aqui chegamos a outro problema lógico que precisa de solução. Se cada vida é um passo na jornada do universo e contribui com insights valiosos, o que acontece com esse conhecimento quando uma vida termina? Afinal, a memória física em seu cérebro se decompõe e a informação se perde. Todo o progresso seria apagado a cada geração. Ou seja,
Se tantos seres viveram e morreram, como seus conhecimentos foram preservados? Para que o processo de enriquecimento faça sentido, deve haver uma forma de memória universal, mas não uma memória de informação, como um disco rígido cósmico. Lembre-se, o que importa é a experiência subjetiva. Assim, é como se, metaforicamente, tais memórias fossem armazenadas não no HD, mas na nuvem. Kastrup propõe postular a existência de uma memória de qualia no nível da consciência unificada. Qualia são as qualidades subjetivas da sua experiência, a qual, como você já entendeu, não é uma memória de informação, mas uma memória direta da experiência subjetiva em si. Imagine poder vivenciar cada momento da sua vida de uma só vez. Agora imagine vivenciar cada momento da vida de todos os seres conscientes que já existiram, tudo ao mesmo tempo, em um presente eterno. Isso se aproxima da ideia da memória de qualia. Essa memória seria uma permanência contínua e cumulativa na consciência de toda e qualquer experiência que já existiu. No entanto, quando a consciência teria sido confinada a um cérebro, você teria perdido o acesso a essa memória unificada. Capítulo 10. Diretrizes para uma vida com propósito. Mas o que tudo isso significa para você, em termos práticos? Vamos tirar algumas conclusões, com base na linha de raciocínio que tomamos até aqui. Primeiro, se assumirmos que as hipóteses anteriores estejam minimamente perto da verdade, sua vida teria um significado intrínseco e constante, independentemente das circunstâncias. Cada experiência sua contribuiria para o objetivo universal de autoconhecimento. Segundo, as outras pessoas seriam fundamentalmente outras versões de você mesmo. Assim, ajudá-los em seu caminho é multiplicar a eficácia da sua própria vida. Terceiro, a morte não seria o fim de você, mas uma expansão. Você é a coleção de suas experiências subjetivas. Como todas as experiências seriam permanentemente preservadas na memória universal de qualia, nada que constitui sua identidade é perdido. A morte física é o fim do seu corpo e do seu ego, mas não da sua essência. O seu eu individual apenas seria somado a algo maior, mas não seria propriamente perdido. Quarto, a vida não é efêmera. A ideia do eterno retorno se torna verdadeira num sentido exponencial. A importância das suas experiências valeria para toda a eternidade, não apenas sua, mas de todos os seres que já existiram. Cada instante da sua vida não carregaria apenas o peso da eterna repetição, mas do impactar o todo para todo sempre. Último capítulo. Considerações finais. A mensagem final é um apelo para você, pensador racional. Não descarte a espiritualidade. Muitas vezes, pessoas inteligentes se afastam da espiritualidade por não tolerarem aparentes inconsistências. Essa barreira, embora compreensível, pode impedi-lo de explorar a outra metade crucial da realidade, a sua própria experiência subjetiva. Embora não saibamos quais experiências específicas você precisa ter, podemos inferir as condições que otimizam a jornada. Uma vida em harmonia com o propósito universal seria aquela dedicada à exploração, à curiosidade, ao aprendizado, a experiências intensas e variadas, à comunhão com os outros, à caridade, à autodescoberta e a evitar a apatia, a procrastinação e o medo que o impede de viver. Mesmo o fracasso e a doença, que você não escolhe, seriam veículos de experiências imensamente valiosas para você e para aqueles ao seu redor. Enfim, espero que esta jornada lógica tenha ajudado a construir uma ponte. Uma ponte que permita que sua mente racional lhe dê a liberdade para investigar essas ideias profundas, sem sentir que está traindo a lógica. Porque, no fim das contas, por mais que você desconfie ou questione as impressões que surgem nela, tudo o que você tem e tudo o que você sempre terá
é a sua própria consciência. A verdadeira racionalidade não está em ter todas as respostas, mas em reconhecer a vastidão do que não sabemos e manter a mente aberta.